Olá, meu nome é Marcelo Barbosa, bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado e data centers. E o assunto de hoje é justamente data centers. Vamos falar sobre o ar desviado ou ar de bypass que existe nos data centers. E isso é uma coisa que você deve conhecer bem para melhorar a eficiência energética e a eficiência da refrigeração do seu data center. Mas antes de entrarmos em detalhes do que é exatamente o ar desviado, por que ele é importante, gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal se você gosta do nosso conteúdo, assim você não vai perder os lançamentos que nós temos quase todas as semanas aqui sobre cabeamento e sobre data centers. Vamos lá então, o que é o ar desviado ou ar de bypass? Bom, é uma situação que a gente encontra na refrigeração dos equipamentos de TI no data center. O que são os equipamentos de TI? São servidores, storage ou armazenamento, switches, roteadores. Todos eu vou chamar aqui genericamente de computadores, mas são os equipamentos de TI que você tem no data center. Eles precisam do ar-condicionado para manterem a temperatura estável. E é justamente o ar desviado é um fator que vai diminuir a eficiência dessa refrigeração. Vai fazer com que você não consiga refrigerar muito bem os seus equipamentos de TI. Isso vai acarretar duas coisas. Um aumento de temperatura nos seus equipamentos de TI, o que pode ser ruim, e um aumento no gasto de energia utilizada justamente para as máquinas de ar-condicionado. Porque para você consertar isso, esse problema que vai acabar aumentando a temperatura dos equipamentos de TI, você acaba aumentando a potência do ar-condicionado e gastando mais do que deveria na hora de fazer a refrigeração. Então vamos entender o que é o ar desviado. Mas antes a gente precisa entender qual que é o fluxo correto do ar-condicionado em um data center. Nesse diagrama você vê o seguinte, você vê à esquerda os equipamentos de ar-condicionado e à direita os equipamentos de TI. Equipamento de ar-condicionado, seja ele que tipo for que você tem no data center, ele vai receber um retorno de ar quente que sai aquecido dos equipamentos de TI e depois ele vai resfriar esse ar e insuflar, fornecer ao ambiente um ar mais fresco para que os equipamentos de TI possam se refrigerar. Não importa se o fornecimento é pelo piso elevado, ou se é por cima, ou se é por algum outro local. O que importa é que existe um caminho do ar frio saindo do ar-condicionado que deve chegar até o equipamento de TI, onde ele vai captar esse ar frio. Aí eu coloquei a foto até de uma entrada de um servidor. A entrada normalmente pela frente, mas nem sempre é assim nos equipamentos de TI. Mas normalmente nos servidores é pela frente que entra o ar frio, que foi fornecido pelo sistema de ar-condicionado, ali dentro vai ser aquecido, o equipamento vai jogar geralmente por trás o ar mais quente e esse ar vai retornar para a máquina de ar-condicionado, como a gente pode ver aqui no diagrama. Esse é o fluxo ideal. Todo o ar que é resfriado pelo ar-condicionado vai ser capturado por um equipamento de TI. Posteriormente, esse ar aquecido vai retornar para o local de retorno do ar-condicionado e o ciclo se fecha. Isso é o mundo ideal. Mas a gente sabe que tem problemas na circulação de ar. O ar desviado é apenas um dos problemas de um data center. Ao final do vídeo eu vou comentar de outros problemas na circulação do ar também desse data center que vão ser temas, inclusive, de outros vídeos. Mas o que acontece com o ar desviado? Por que ele é ruim? Veja aqui o que acontece. Nem todo o ar que você fornece pela máquina de ar-condicionado acaba chegando no equipamento de TI. Uma parte é desviada, justamente por isso que chama ar desviado ou ar de bypass. Esse ar desviado vai sair desse fornecimento e vai se juntar ao ar de retorno e vai retornar para a máquina de ar-condicionado. E qual o problema aí? Por que isso é ruim? Porque esse ar que não chegou no equipamento de TI vai acabar fazendo com que se diminua a quantidade de ar que chegue efetivamente no computador. Se uma parte do ar for desviado, quer dizer que uma parte do ar não chegou no equipamento de TI, consequentemente eu vou ter equipamentos com pouco ar frio chegando e consequentemente aumentando a sua temperatura. Então eu vou ter uma discrepância na temperatura de fornecimento em vários equipamentos ali dentro do data center. Eu vou ter alguns hotspots, locais onde o ar está chegando corretamente na temperatura que foi fornecida pelo ar-condicionado, mas em outros lugares o ar não chegou porque se desviou do caminho e aí nesse ponto vai ficar mais quente. E outra coisa ruim acontece. O ar desviado ele é um ar frio porque ele foi fornecido pela máquina de ar-condicionado
e ao se juntar com o ar de retorno, ele vai diminuir a temperatura desse ar. Então o ar que está retornando na máquina de ar-condicionado, em vez de ser um ar quente, vai ser o ar um pouco mais frio. Isso é ruim, porque diminui a eficiência do ar-condicionado e também engana a máquina. Normalmente o controle do ar-condicionado no data center é feito pela temperatura de retorno. Se a temperatura de retorno está próximo já ao set point, a máquina acha que está tudo bem, que o ar dentro do data center já está na temperatura ideal e não precisa resfriar mais, quando nem sempre isso é verdade. Às vezes está saindo bem quente o ar dos computadores, mas ao se misturar com ar desviado, ele esfria e o ar-condicionado vai pensar que está tudo bem. Então nós temos duas situações. Uma é a máquina de ar-condicionado pensando que está com a temperatura correta quando não está, está sendo enganada por esse ar desviado, e outra é falta de ar frio chegando nos equipamentos de TI. Para compensar isso, a gente tem que aumentar a velocidade das ventoinhas das máquinas de ar-condicionado para suprir mais ar para que ele chegue em todos os lugares, em todos os equipamentos de TI. Eu acabo gastando mais energia no ar-condicionado justamente porque eu tenho que aumentar a velocidade da ventoinha para compensar esse ar que é desviado. E aí você deve estar se perguntando, como é que acontece isso? Por que o ar se desvia? Bom, aqui temos alguns motivos principais. Colocar furos no lugar errado, né, buracos ou placas perfuradas ou aberturas de piso em lugares errados, onde não tem equipamento de TI para captar aquele ar. Isso acontece muito quando colocamos placas perfuradas ou furos fora dos tais corredores frios, que são os corredores onde deve ficar realmente o ar frio e onde vai ser captado pelo equipamento de TI. E também quando deixamos esses buracos para passagem de cabos para dentro dos racks abertas, sem colocar nenhum tipo de obstáculo para que o ar não saia. Então, além do cabo passar pelo piso elevado, passa bastante ar frio por ali e esse ar frio não vai ser aproveitado para resfriar o equipamento de TI, porque ele entra por debaixo do rack e, como a gente falou, os servidores geralmente pegam pela frente e não por dentro do rack ou por trás. Então esse ar frio que saiu pelo buraco do cabo, entrou por trás do rack, vai se misturar com ar quente que está saindo do equipamento de TI e vai se configurar como um ar desviado, diminuindo a temperatura de retorno e diminuindo a eficiência do sistema. Também acontece quando nós temos o piso elevado não está bem alinhado. Nós temos uma foto aqui de um piso elevado que está desgastado, não foi bem instalado, vai ter frestas nesse piso entre uma placa e outra, ou a placa e a parede, e aí eu vou perder ar frio, que vai se configurar também como ar desviado. Muitas vezes o ar também sai por cima dos racks ou pelo final dos corredores, como a gente pode ver nos desenhos mais abaixo. A placa não está bem posicionada ou a velocidade do ar que está passando ali é excessiva. De qualquer forma, esse ar não vai ser capturado pelo equipamento de TI, acaba escapando por cima dos racks ou por final da fileira e se mistura com o ar de retorno, configurando em ar desviado. E como é que eu conserto isso? Um dos jeitos é justamente colocando placas perfuradas ou insuflamento do ar frio somente onde se deve, nos corredores frios, como por exemplo nesse desenho aqui, onde nós temos uma foto de um corredor frio, onde eu tenho as placas perfuradas corretamente posicionadas. Outro jeito é você colocar grommets, ou algum tipo de obstáculo, como esses que a gente vê aqui e aqui, que são acessórios que você coloca no furo, onde você fez esse furo para passagem de cabos, e aí você coloca esse acessório, e isso evita que o ar frio saia junto com os cabos. Apenas os cabos saem desse furo, o ar frio fica ali embaixo, saindo apenas onde tem as placas perfuradas, que é onde deve realmente sair o ar frio. Um outro jeito de fazer com que o ar frio também não se perca é fazendo um confinamento de corredor, como esse desenho aqui no canto inferior esquerdo. A gente vai falar sobre confinamento em um outro vídeo. Depois, quando esse vídeo ficar pronto, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Então, para resumir, o ar desviado é um ar que você gastou dinheiro, gastou energia para resfriar, mas ele não vai fazer o trabalho principal dele, que é resfriar o equipamento de TI. Isso vai fazer com que o ar-condicionado trabalhe com menos eficiência e você tenha que ainda aumentar a velocidade das ventoinhas do ar-condicionado para compensar esse ar desviado, para que eu consiga resfriar corretamente o resto dos equipamentos de TI.
Mas como falamos no começo, esse não é o único problema que existe na circulação de ar num data center. Nós temos problemas também de recirculação do ar quente e de pressão negativa. Mas isso vai ser assunto de outros vídeos que eu vou fazer. Quando eles estiverem prontos, eu vou deixar os links aqui em cima. E o confinamento dos corredores também é um jeito de auxiliar a melhorar essa circulação do ar. Qualquer um desses 3 problemas que estão listados aqui, além do ar desviado, a recirculação e a pressão negativa, o confinamento ajuda a melhorar isso. Existe o confinamento do corredor quente, confinamento do corredor frio, mas também vai ser assunto para um próximo vídeo. E esse assunto relativo à circulação do ar no ambiente data center, seja ar desviado, recirculação, pressão negativa ou confinamento, são temas que estão nos meus cursos de data center. Eu tenho alguns cursos que eu ministro sobre isso, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo desses cursos, depois você entra no link para ter mais informações sobre eles. Ok? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe com seus colegas e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!